Pessoal, eu comecei a trabalhar com esse negócio faz tempo. A primeira vez que eu ouvi falar sobre isso, nossa, foi no início dos anos de 1990, num congresso, que o professor Walter Genovese, de São Paulo, apresentou o que ele estava fazendo com laser terapia. Eu era acadêmico ainda e estava naquela função de cuidar da sala, sabe? Ficava passando slide. E casualmente fui escalado, nem sabia bem o que eu ia ver nessa apresentação lá para ser um dos acadêmicos que trabalhava na sala desse curso do Dr. Walter Genovese. 1990, 91, por aí. Ele já estava fazendo muita coisa. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo, na minha escola não se falava em laser terapia, onde eu estava fazendo a faculdade, nunca tinha visto um aparelho de laser terapia e continuei não vendo ao vivo, né, porque lá no curso ele só mostrou nos slides e mostrou os resultados que tinha, mas tudo bem. E ele tinha um livrinho muito bacana que ele tinha escrito, um livrinho fininho, assim, com os fundamentos da laser terapia, como aquilo funcionava, e a gente foi atrás, eu fui atrás do livrinho, comprei o livrinho, não sei que fim eu dei, aquele livrinho tem um valor histórico muito importante, porque eu acredito que foi a primeira publicação nacional, não artigo, mas um livrinho mesmo, um livro técnico, de laser terapia para o consultório odontológico, inserido dentro, então, do contexto da odontologia. Aí, eu comecei a estudar essa parada, mas demorou um tempo para começar a utilizar mesmo. Até que um colega começou a utilizar a laser terapia de forma muito intensa, ele fazia muito implante, quando ele fazia lateralização do dentário inferior para colocar os implantes em mandíbula atrófica, e a gente começou a fazer aquelas aplicações já de laser no transoperatório. Ele tinha uma técnica bem legal, que ele dissecava aqui o mentoniano, e a partir do forame ele ia tirando toda a cortical vestibular da mandíbula e destacava o nervo de dentro do canal mandibular, trazia o dentário inferior, o alveolar inferior para fora, aí ele instalava os implantes e devolvia aquele dentário inferior para cima dos implantes que ele tinha acabado de instalar, e a gente aí via os implantes, né, pela janela que ele fez para lateralizar o nervo. E é óbvio que se você olhar para o nervo, você tem parestesia. E ele começou então a fazer a aplicação transoperatória. No momento que devolvia o nervo para o leito ali, aplicava já a laser terapia direto em cima do dentário inferior para diminuir a parestesia. É óbvio que havia parestesia da mesma maneira, a parestesia acontecia, mas a gente fez dois grupos, um grupo onde se fez a aplicação do laser, outro que não, e isso resultou em um trabalho que acabou sendo publicado na Itália, né, repercutiu legal e tal, mas ainda se trabalhava pouco, ainda a gente reconhecia muito menos do potencial e da aplicabilidade que isso pode ter no consultório e como isso e quanto isso pode repercutir nos seus atendimentos. O tempo passou, a gente teve acesso, porque, cara, assim, já era difícil ter acesso ao aparelho, sabe? O aparelho nunca foi algo assim tão caro que não pudesse ser adquirido, né? Um aparelho de laser, ele custa menos que um motor cirúrgico, ele custa menos que um motor de implantes, um motor de osteotomia para remoção de siso, para cirurgia, enfim, custa mais ou menos o preço de um eletrocautério pequeno para ter no consultório, mas mesmo assim a coisa não era tão aplicada assim. Aí depois a gente começou a trabalhar mais, e aí começou a trabalhar com laser na mucosite. E aí a questão é a seguinte, né? Os alunos, quando você tem alunos, os alunos eles te estimulam demais. Porque eles vêm para cima de ti com coisas que eles viram, às vezes o aluno ele ouve um galo cantar, não sabe onde, mas vem com aquela notícia para ti, e você tem que ir atrás, né? Você tem que correr atrás. E a gente teve uma aluna no hospital que a gente trabalhava aí, muito motivada com essa história do laser, e ela queria fazer o trabalho de conclusão dela com laser terapia, e aí foi atrás de aparelhos, e aí no hospital tinha muito paciente oncológico, muito paciente com mucosite, e a gente começou então aí sim a trabalhar de forma mais intensa, de trabalhar de forma cotidiana a laser terapia nos pacientes de mucosite. E olha só, o trabalho dela rendeu aqui, esse eu tenho para mostrar uma relíquia aqui, né?
uma relíquia mesmo, porque Journal of Oral Laser Applications, tá, do inverno de 2005, e aí eu nem sei se esse periódico ainda existe, né? Mas foi a segunda, então, publicação. A primeira foi aquele trabalho das lateralizações do dentário inferior, né, que a gente fez e que saiu publicado em uma revista internacional com a laser terapia de baixa potência. Bom, e aí então como é que é essa parada? Primeira coisa, assim, tem uma galera que trabalha já há bastante tempo com isso, não tem dúvidas do que a gente está falando, mas é importante a gente definir que a gente está conversando a respeito de laser terapia de baixa potência, que não é o laser que corta, não é o sabre de luz, né? Não é o laser cirúrgico, não é o laser que você vai seccionar tecidos com ele. A laser terapia de baixa potência, ele é um laser para você estimular o tecido. Estimular nos diferentes sentidos. Você pode estimular para não ter edema, não ter dor, você pode estimular para que as coisas cicatrizem de forma mais rápida, você pode utilizar esse laser com o objetivo de efeitos terapêuticos. Muito bem, então definimos que a gente está falando da laser terapia de baixa potência, portanto esse laser não faz corte, ele faz estimulação dos tecidos, e aí dentro desse laser que faz estimulação dos tecidos, você vai ter dois tipos, basicamente, que vai depender do comprimento de onda que o aparelho emite. Aí você vai ter o vermelho, porque a luz emitida, e laser é luz concentrada, porque essa luz emitida, ela está no comprimento de onda vermelho, e a gente consegue ver, a gente enxerga. Isso tem um determinado tipo de aplicação, porque isso tem um determinado efeito terapêutico e uma determinada penetração no tecido que você está aplicando ele. Então ele não serve para tudo, ele serve para algumas coisas. Aí você tem um outro tipo de laser de baixa potência também, de bioestimulação, e é isso então que a gente classifica como laser terapia, que é o infravermelho. E como esse comprimento de onda está abaixo do vermelho, a gente não enxerga. O laser infravermelho, a gente não vê ele. Ah, mas no aparelho que eu uso sai uma luz vermelha. Sim, sai uma luz vermelha quando você está usando infravermelho. Podia ser verde, azul, da cor que você quisesse. Porque aquela luz que sai quando você está aplicando o laser infravermelho, não é o laser. Aquilo é só uma luz guia para você não fazer as cegas, para você saber aonde você está aplicando o laser, quando você está usando o infravermelho. E aí ele vai ter comprimentos de onda diferentes também e vai ter aplicações diferentes. A rigor, o laser infravermelho é um laser que vai penetrar mais profundamente no tecido, portanto, se você está trabalhando com DTM ou se você está trabalhando com parestesias, com estimulação de nervos, você deve utilizar o infravermelho porque ele tem essa penetração maior. Bom, quem está mais tempo nessa parada aí, os aparelhos antigos não tinham luz guia, né? Inclusive os aparelhos antigos eles eram uma maleta. Era uma maleta que tinha um pedal, tinha a unidade ali e você tinha as duas pontas separadas. E ele tinha um monte de parâmetro para você programar. Era difícil de usar, porque você tinha que programar tempo, comprimento de onda e a potência do aparelho. Quantos joules você queria dar naquela lesão. Cara, era realmente complicado. Depois vieram alguns aparelhos que eles tinham assim uma pré-programação. Aí tu clicava ali, afta, e ele já te dizia qual das pontas tu tinha que usar, se era da direita ou da esquerda, porque ele mesmo te dizia que para aquela patologia você ia usar o vermelho ou o infra. E aí tinha mais uma fonte de luz, era uma função usar aquele negócio, né? Montava aquele aparato todo ali, uma complicação. E aí o infravermelho não tinha luz guia. Então você não sabia se o negócio estava disparando mesmo, se você estava aplicando no lugar certo ou não. Ou você sabia depois se deu efeito ou não deu efeito. Ainda bem que as coisas melhoraram. E hoje, um aparelho de laser é um aparelho do tamanho de um aparelho foto, de luz foto. Então ele é pequenininho, ele é compacto e o mais sensacional de tudo,
você tem as duas fontes nesse mesmo aparelho, o infra e o vermelho. Você simplesmente seleciona ali qual que você quer usar. E aí também, a maioria dos aparelhos hoje não tem mais aquele monte de parâmetro programável. Ele tem uma potência pré-definida e você programa só o tempo que você vai utilizar. E aí ele te diz ali que para cada 10 segundos, essa é a média, né? Mas tem que olhar no manualzinho do fabricante lá. Para cada 10 segundos você transfere em média 1 joule de energia. Porque você, quando vai usar o laser, a gente vai explicar isso um pouquinho mais, você vai transferindo energia para o tecido e é essa energia que vai ter ações biológicas. Então, você vai determinar quanto de energia você vai dar para o tecido nos aparelhos mais novos, programando o tempo. A variável que você vai ter vai ser o tempo. E aí, então você programa quantos segundos ali e você sabe que para tantos segundos você está transferindo tantos joules para o tecido. Ficou mais fácil de usar, não tem dúvida nenhuma disso, né? O aparelho também não tem mais fio hoje, ele tem uma base recarregável, tem vários fabricantes. Eu tive a oportunidade já de trabalhar com três marcas diferentes de aparelho, todos funcionaram muito bem. E é legal se de tempos em tempos você conseguir que o fabricante recalibre o aparelho, né, e meça se realmente, mas tempo mesmo, né, gente, assim, 1, 2 anos de uso aí dá uma recalibrada, ver se ele continua emitindo. E caso você comece a ter um resultado terapêutico que não era o que você tinha antes, depois que você está usando há um bom tempo o aparelho, aí sim você precisa ter esse cuidado de recalibrar, porque talvez ele já não esteja com a mesma emissão de antes e eles fazem ali o ajuste eletrônico que você precisa para ter o mesmo tipo de resultado que você tinha antes. Bom, então basicamente, né, recapitulando, a gente tem o laser que corta, que não é disso que a gente está falando. A gente está falando da laser terapia de baixa potência, que é o que você vai utilizar para estimular os tecidos. E esse estímulo se dá transferindo energia, e essa energia transferida tem efeitos biológicos nas células. E dentro disso você tem dois tipos basicamente, é o laser vermelho e o infravermelho. O vermelho tem menos penetração, o infra tem mais penetração dentro do tecido, comprimentos de ondas diferentes e por isso também eles têm aplicações diferentes. Junto a isso, você tem uma outra técnica onde você vai buscar potencializar o efeito do laser, principalmente quando você está tratando de infecções, porque essa técnica extra que você vai utilizar o laser, ela tem um efeito bactericida. Então ela vai ajudar muito, por exemplo, em bolsas periodontais, em inflamações endodônticas, que essa técnica se chama PDT. PDT vem do inglês foto, só que com P, né, porque é pH, Photodynamic Therapy. Então, terapia fotodinâmica, que consiste em você aplicar um corante na área lá, diretamente na área que você vai fazer a aplicação do laser. Normalmente o corante mais utilizado é o azul de metileno, porque é simples, é fácil de achar, é barato e dá resultado. Você aplica o azul de metileno na área, e em cima do azul de metileno você aplica o laser vermelho. E aí então o laser vermelho vai interagir com o azul de metileno e isso vai destruir de forma muito mais efetiva a população bacteriana. Realmente destruir a população bacteriana da região. Então, vê bem, é uma aplicação um pouco diferente da tradicional. Tem várias outras aplicações para laser terapia. Você pode utilizar a laser terapia, inclusive, eu não tenho experiência com isso, né? Mas você pode utilizar, inclusive, associada à acupuntura. E aplicar a laser terapia nos mesmos pontos que a acupuntura utiliza. Mas, enfim, se você quiser ampliar essa aplicação, tem muitas coisas que podem ser feitas com a laser terapia. No início, né, assim, o pessoal até brincava assim de uma forma meio jocosa, né? Isso é uma luzinha mágica que aplica essa luzinha para tudo e resolve as coisas. Mas na verdade, de mágica não tem nada, né? O que está acontecendo aqui? Existem algumas estruturas que elas são sensíveis a algumas moléculas que elas são sensíveis, átomos, à aplicação de luz. Quando você aplica a luz
no caso aqui é o laser, mas assim, não é um princípio muito diferente daquelas placas eletrovoltaicas que geram eletricidade e que hoje estão sendo bastante difundidas, né? O pessoal está instalando nos telhados das casas aí. Mas quando a luz incide, lá no caso da placa é o sol, a radiação solar, aqui é o laser que você está aplicando, isso faz com que o elétron de um átomo ele dá um pulinho. Ele dá um pulinho e volta para o lugar, por ação da luz. Quando ele dá esse pulinho e volta para o lugar, ele emite um pacotinho de energia. Esse pacotinho de energia que ele emite, que ele libera ali, é um fóton. E esse fóton, esse pacotinho de energia, no caso da placa eletrovoltaica, ele vai ser capturado como eletricidade. No caso aqui da célula, esse pacotinho de energia, a célula, algumas estruturas são sensíveis a esse pacotinho de energia, as células vão então capturar essa energia e essa energia vai ter efeitos biológicos, diferentes efeitos biológicos na célula. Então, assim, de uma forma bem simplista, basicamente é isso que acontece. Você está oferecendo energia na forma de luz, essa energia faz com que o elétron de um átomo salte e depois volte para o lugar dele, e quando ele dá esse salto, ele emite um pacotinho de energia, e esse pacotinho de energia, capturado por uma célula sensível a essa energia, vai ter diferentes efeitos biológicos. Então, olha só, tem toda uma questão aqui da dosimetria do laser, né? Porque se você dá muito dessa luz, não vai acontecer esse salto, então não adianta você dar laser demais na expectativa que você vai ter melhor resultado, ocorre justamente o contrário. Se você dá laser demais, você vai ter menos efeito terapêutico. Então, durante muito tempo, essa foi a grande preocupação de quem estava trabalhando com isso, de você quantificar ou determinar para cada patologia qual é a melhor forma de aplicação, qual é o melhor, na verdade não é o tempo que você quer saber a transferência de energia, então qual é a melhor energia que você tem, a melhor quantidade de energia transferida que vai te dar um melhor efeito terapêutico para aquela situação que você quer tratar. Mas isso hoje é muito determinado, é muito quantificado. Quando você compra um aparelho, o fabricante já te diz, para aquela potência do aparelho que você adquiriu, quais são os tempos, quais são os protocolos que você tem que utilizar para aquele tipo de aparelho. Como eu conversava antes, né? Antes você tinha todos esses parâmetros ajustáveis ali, você tinha que programar tudo, era um inferno, era difícil de fazer. Agora não, agora é você estudar o manual do aparelho que você tem e seguir ali o esquema de aplicação. Tem um esquema básico para cada patologia, para cada doença, né? Mas você vai fazer a aplicação do parâmetro de radiação de acordo com aquilo que o fabricante vai determinar, vai mostrar. Então, simples assim, né? Você dá a luz faz o elétron pular, quando o elétron pula, ele gera energia e essa energia ela é capturada pela célula e vai ter efeitos biológicos. Então, quando a gente fala disso, a gente está falando dessa sigla em inglês, né? Então, que é a LILT, que é a Low Intensity Laser Therapy, que traduzindo é TLBP, a terapia laser de baixa potência, que a gente acaba abreviando e chamando isso de laser terapia, se referindo a todo esse processo de aplicação, tanto do vermelho quanto do infravermelho, como terapêutica, né, como forma de tratamento para as lesões. Bom, e aí, eu gosto das coisas quando elas estão muito genéricas, né? Eu gosto de especular quando as coisas estão muito genéricas. Então, o cara chega aqui e diz assim para vocês, tem efeitos terapêuticos, tem efeitos biológicos. Cara, o que é isso, né? Quando o cara está assim muito genérico, o cara está chutando, né? Está dando palpite no assunto. Então tá aí, assim, ó. E aí vamos ver o que diz a literatura aí direitinho, cada um desses efeitos biológicos. Gente, é muito ruim quando a gente usa uma técnica, usa um instrumental, aplica alguma coisa,
e não percebe, ou não entende como essa coisa funciona, como esse mecanismo funciona. E aí era aquela conversa de que o laser era uma luzinha mágica. A principal função dele é alterar a atividade mitocondrial. O que é a mitocôndria? A mitocôndria é uma organela dentro da célula que ela é a usina de força. Ela é a responsável pela produção de energia celular. E quando você tem essa estrutura funcionando mais, ela acaba acelerando todos os processos biológicos que acontecem dentro da célula. É por isso que vai cicatrizar mais rápido. É por isso que aquelas lesões que você vai tratar com a laser terapia, elas vão ter melhor resposta. Outro processo que acontece ali é a vasodilatação mediada pela luz. Então, e quando você tem vasodilatação, você vai ter mais nutrição na área, você vai ter mais células de resposta que podem ser necessárias, principalmente se você está tratando algum tipo de situação infecciosa. Mas não se deve aplicar em infecção ativa, exceto lá quando a gente está falando do PDT que a gente citou antes. A gente vai ver isso aqui na sequência. Prevenção da apoptose. O que é a apoptose, né? Esse negócio que aparece toda hora. A apoptose está na moda. A apoptose é a morte celular programada. Então a célula tem lá o calendáriozinho de quantos dias ela vai viver. Isso está determinado lá nos cromossomos. E você consegue que a célula dure mais. E isso também pode te ajudar nos processos biológicos. Ativação de fator de crescimento é a base de tudo. Porque você não tem cicatrização, você não tem inflamação, você não tem crescimento tecidual se você não tiver a mediação de fatores de crescimento. Fatores de crescimento são peptídeos. Eles servem para estimular alguns tecidos e para inibir outras. Quase todas as células secretam fatores de crescimento e mais de um tipo de fatores de crescimento. Normalmente isso vem com uma sigla de letrinhas que caracterizam a primeira função que o fator de crescimento foi descoberto. Gente, todos os dias os caras descobrem novos fatores de crescimento. Então, há um famosinho aí, EGF, né, que é o do epitélio, Epidermal Growth Factor. Faz o epitélio crescer, mas também inibe o crescimento ósseo. Fator de crescimento derivado das plaquetas, né? Então, PD, Platelet Derived GF, Growth Factor. É o que a gente quer quando faz aquele plasma para colocar no implante com sangue periférico lá. Na verdade, o que a gente quer é o PDGF que tem lá naquele plasma. Fator de crescimento, fator de transformação do crescimento, né? O TGF, Transforming Growth Factor. E aí, depois que acha os caras descobrem uma família, né? Aí vem o alfa, o beta, o 1, o 2. Mas enfim, não tem resposta celular se não tiver fator de crescimento. E o laser é capaz, então, de estimular a ativação de diferentes fatores de crescimento. Vê bem, isso aqui é bem genérico. Aí você vai para o outro item ali, proliferação celular, ela não acontece sem os fatores de crescimento. Ela está diretamente atrelada a esses fatores de crescimento que foram ativados. Migração, quer dizer, a célula andar. Se você precisa fechar uma ferida cirúrgica, fechar o herpes, fechar a afta, fechar o alvéolo, seja lá o que for, você precisa de migração celular, mas essa migração ela também é induzida pelos fatores de crescimento. Então as coisas acabam se amarrando. Assim como a aderência celular, né, as moléculas de adesão que deixam as células unidas, elas também podem ser estimuladas pelo laser. Então só é um monte de coisa, se você for ver, diferente esses mecanismos biológicos que ele atua estimulando os tecidos. Detalhes importantes, olha só, quando você aplica o laser vermelho, você tem uma penetração ali marcada como 1 centímetro. Quando você aplica o laser infravermelho, ele vai bem mais profundamente no tecido. Então às vezes a gente diz assim, ó, ah, mas para tratar tal coisa tem que usar o vermelho. Gente, isso é relativo. Depende. Depende de quanto você precisa de penetração no tecido. Então, às vezes a gente diz assim, ah, o paciente está com uma mucosite muito severa, a mulher está fazendo quimioterapia por câncer de mama, e a mucosite está muito intensa, tem muita dor. Bom, talvez o infravermelho vai te dar um efeito melhor, porque vai penetrar mais, vai dar mais efeito analgésico. Se você tem crosta, se você tem áreas fibrinolíticas muito espessas, talvez você deva utilizar o infravermelho justamente porque ele vai ter mais penetração e aí vai te dar um efeito terapêutico melhor.
Posso usar os dois? Aplicar um pouquinho de um pouquinho do outro? Até pode, né? Mas não te esquece que se você der muita energia, você também não vai ter a resposta biológica esperada. Outro ponto importante é como você faz a aplicação, porque você precisa tocar na lesão. E aí às vezes dói, né? Mas avisa o paciente, né? Se possível toque. Olha nesse gráfico aí a representação da diferença de penetração do laser. Quando você deixa a ponta ativa com uma pequena distância, quando você deixa a ponta ativa quase encostada e quando você verdadeiramente toca na lesão ali, pressiona levemente, que nem está no desenho ali, você consegue que o laser penetre muito mais. E quanto mais ele penetrar, é claro que você vai ter mais efeito terapêutico. Você vai ter um efeito muito melhor para aquilo que você está tratando, para aquilo que você está tentando resolver do paciente. Um detalhe importante é a questão da forma de aplicação. Você vai ver na literatura mais antiga aparecia sempre a questão de você fazer a aplicação pontual e de você fazer varredura. E hoje a varredura ela está praticamente em desuso. Pouco se utiliza a aplicação de varredura sobre as estruturas. Você faz então mais múltiplos pontos, mantendo aproximadamente uma distância de 1 centímetro quadrado para cada área que você está fazendo a irradiação com laser, porque a varredura ela é muito imprecisa. Não adianta que você não consegue dar o ritmo adequado e a área adequada para cada ponto que você vai fazer é uma coisa assim um pouco teórica demais. E por isso a varredura foi cada vez caindo mais em desuso e a preferência é que se faça a aplicação por pontos, porque você vai ter um resultado melhor. Bom, quando você vai usar isso, você precisa de proteção. E aqui você vê 3 óculos de proteção, 2 aparentemente são iguais e esses são os óculos para o profissional e eles não são iguais. Isso sempre vem junto com o aparelho, quando você comprar o aparelho. Um óculos é para proteção do laser vermelho, que tem um determinado comprimento de onda, e o outro é para proteção do laser infravermelho, que tem outro comprimento de onda. E o paciente utiliza o pretão, sempre o pretão, não interessa qual o tipo de laser que você vai aplicar. E na imagem de baixo ali a gente tem o aparelho acionado com o laser vermelho numa bandeja metálica, que é só para bonito mesmo, só para fazer a foto aí para ficar legal, mostrar a intensidade da radiação ali. Mas a gente tem algumas outras imagens com pacientes que são mais interessantes. Então quando você está fazendo a aplicação, você também precisa ter o cuidado de biossegurança, então você precisa de alguma maneira proteger a ponteira do aparelho. Teve um momento que a gente utilizava muito sacolé, principalmente com os aparelhos mais antigos, pela praticidade, né? Era só vestir o sacolé ali. O problema é que o sacolé ele é um plástico que ele não é muito transparente, assim, 100% transparente, ele é um pouco opaco. E aí você pode ter a retenção de até 20%, cara, da potência do aparelho. E aí você precisa compensar. Mas aí começa a entrar naquela chão assim que, né, tudo eu acho. Eu acho que retém 20% e eu acho que se eu der alguns segundos a mais, aí vai compensar. Então, atualmente, a melhor maneira de você fazer isso é com filme de PVC. E aí você enrola o PVC ali, que ele é bem fininho e ele é bem transparente, e aí você não chega a ter essa retenção. Então, no caso desse paciente aqui, que está com óculos ali, a gente está aplicando um herpes, afta, enfim, nem sei mais. Mas o aparelho está revestido ali com filme de PVC para que você tenha essa barreira mecânica ali para você não ter contaminação de micro-organismos. E olha só, a gente tem uma experiência muito legal em DTM. Cara, assim, ó, diagnóstico diferencial na DTM ele é muito importante, né? Inclusive eu não gosto muito do termo DTM, disfunção temporomandibular, porque eu acho um termo genérico demais. Então, partindo do pressuposto que você tem um diagnóstico específico para a patologia do seu paciente, você primeiro definiu se a dor dele é de patologia intracapsular ou extracapsular, se tem a ver com a musculatura ou se tem a ver com a articulação em si. E quando você está tratando, então, de patologia intracapsular, você precisa definir se essa patologia ela tem a ver com questão de posicionamento do disco articular ou de aderência do disco articular. E aí a gente está falando de a luxação posterior, que é o closed lock,
da luxação anterior, que pode ser redutível ou irredutível, ou você pode estar falando simplesmente de dor intracapsular, sem que você tenha problemas de posicionamento, funcionamento do disco, e aí a gente está falando de capsulite ou sinovite. E quando você tem então a questão de dor intracapsular, simplesmente por inflamação, por sinovite ou capsulite, não tem como você diferenciar, porque a zona bilaminar ali e a cápsula da ATM são duas estruturas que se continuam, aí o laser tem um efeito muito bom. E você utiliza o mesmo tipo de aplicação, você faz o ponto central, faz aqueles pontos em torno ali, e um detalhe importante, pessoal, é que não é uma aplicação, né, em nenhuma patologia, e isso às vezes é um impedimento, porque o paciente precisa se programar. Normalmente uma aplicação de laser terapia não vai resolver o problema em nenhum caso, você vai precisar fazer várias sessões, às vezes 10 sessões, às vezes 5, 6 sessões, até que, claro que lesões tipo afta, isso é muito mais rápido, mas por exemplo, em parestesias, em dor intracapsular, você vai precisar de múltiplas sessões de aplicação de laser terapia para você ter efeito. A gente está testando diferentes protocolos na síndrome da ardência bucal, com resultado assim muito variável. Alguns pacientes o laser infravermelho está ajudando bastante, outros não tem efeito, o paciente não percebe nenhuma melhora. Mas a gente tem feito essa proposta sempre explicando que não tem milagre, né, que você vai precisar de múltiplas sessões. Então, vê bem, a gente tem ali na estrela branca o cônjulo, e esse é um paciente que está de boca aberta. Na estrela azul, você tem a eminência articular ali. No verde, lá em cima, a estrelinha mais alta lá, você tem o espaço superior da articulação, o espaço que se cria quando o paciente abre a boca, que o cônjulo sai de dentro da cavidade articular e vai para frente. Então esse é o paciente que está de boca aberta. E na estrela vermelha ali você tem o disco articular. E se você seguir para posterior, quer dizer, para esse lado aqui, para a esquerda, você vai ter esse disco ali se continuando com a zona bilaminar ali. Quando você faz essa aplicação mirando a área da estrela verde, quer dizer, o espaço superior da articulação, porque é ali onde acumula mediador químico do processo inflamatório, porque ali é onde se cria o espaço e ali é a zona mais lubrificada. E normalmente também é ali que você vai ter descamação da cartilagem, descamação do disco. Você tem um efeito muito bom de analgesia e de alívio da dor para o paciente com DTM. Mas lembra de tudo que eu comentei a respeito da DTM. Você precisa ter um diagnóstico legal aí, você precisa saber o que você está tratando. E nos casos de dor, de sinovite, capsulite, o laser vai te ajudar bastante. Ah, mas se tiver luxação redutível, que tem estalo associado e tem dor, eu posso fazer? Pode, vai aliviar? Vai, mas você não está tratando a patologia em si, né? Aí o tratamento da patologia é outra história. Mas você vai proporcionar alívio sim, mas claro, não está mexendo na causa, isso pode recidivar com o tempo. Mas, para essas situações de estruturas mais profundas, aqui você vai utilizar o laser infravermelho, porque é o que tem maior penetração. Bom, tem situações que não pode usar? Tem situações que não pode usar. Você não deve usar em lesões sem diagnóstico, né? Não sei o que quer fazer um laser para ver se melhora. Até acontece, né? Mas você tem que ter, por exemplo, certeza que você está tratando de uma situação de natureza inflamatória, né? E não fazer isso para ver se vai dar certo. Tumores não resolve, malignos ou benignos, né? Não está indicado. Mucoceles também, porque não tem efeito nenhum, você não consegue interferir na patogenia do processo e aí não resolve a lesão. Fontanelas e epífises de crescimento, infecções não controladas, justamente por não identificar o patógeno, então não se faz aplicação, e próximo a marca-passo, ele também não deve ser utilizado. Então essas são as contraindicações formais que você vai encontrar na literatura para não fazer a aplicação de laser terapia. Qual é o modelo clássico de aplicação para tratamento de lesão bucal? O modelo clássico é onde você aplica um ponto na área central, e aí então depende, como eu comentei antes, da potência que você vai transferir, né? Se você vai transferir 2 joules, 3, 4, 5 joules, dependendo da patologia, e você tem que ver qual a programação do seu aparelho de acordo com o tempo que você vai utilizar, porque se o aparelho é daqueles mais antigos, você tem que fazer toda essa programação.
E aí então você faz também em 4 pontos no entorno ali, na borda da lesão. Mas na borda naquele esquema assim, não procure ter mais ou menos 1 ponto de aplicação para cada centímetro quadrado para você fazer a aplicação ali. Então basicamente, num caso como esse aqui de afta, você vai fazer 5 pontos ali de aplicação. E esses 5 pontos vai depender o tempo de cada um, mas vai girar em média de 20 segundos a 30 segundos, dependendo da potência do aparelho ali, para que você tenha o efeito terapêutico. Acabou, cara, a sessão era isso, a sessão é rápida, 5 minutos está resolvido ali. Volta amanhã ou volta daqui 2 dias e faz outra aplicação. Qual é o esquema aqui? Cara, negocia com esse paciente, porque normalmente você cobra pela sessão de laser terapia um valor menor que o valor da consulta, porque o processo diagnóstico já foi feito, você está fazendo o tratamento aqui e você pode negociar com esses pacientes que têm lesões recorrentes, pacotes. Ele sabe que vai precisar de várias sessões de laser terapia ao longo de algum tempo, porque ele vai fazer recidiva dessas lesões. Olha só, parestesia, quanto antes você começar a aplicação, melhor. Você deve utilizar o laser infravermelho e você faz na área de parestesia usando esse mesmo critério de 1 ponto a cada centímetro quadrado aproximadamente. Então, se você tem uma parestesia no lábio inferior, você vai fazer em toda a região de parestesia ali. Uma dica para você ter tranquilidade e segurança e avaliar o seu resultado na parestesia, pega uma canetinha e vai ponteando a área de parestesia do paciente. Primeiro você toca, tá dormento aqui, tá. E aí você vai dando um pontinho, e aí você vai ter um desenho da área da parestesia. Aí você faz uma foto. Aí você faz a aplicação de laser. Quando o paciente voltar para a próxima sessão, e você vai precisar fazer múltiplas sessões de aplicação do laser para resolver a parestesia, você de novo pega a caneta e vai ponteando, vai mapeando a área de parestesia ali, testando o paciente onde é que está sentindo, onde é que não está sentindo. E aí você faz outra foto. Aí você vai acompanhar através da foto se a parestesia está diminuindo ou não. E aí você consegue quantificar o resultado que você está tendo. Você consegue enxergar e você consegue mostrar para o paciente através das fotos. Olha aqui o desenho da sua área de parestesia que você tinha antes e olha como ela está evoluindo, como ela está diminuindo dessa maneira. Então, pessoal, dessa forma, né, que você vai ponteando ali, vai fazendo o desenho, você consegue comprovar ou mostrar o resultado daquilo que você está fazendo, né? Aqui uma questão muito importante, olha só, você não faz o tratamento da afta, você tem já gengivite, acúmulo de placa começando ali. Galera, é o seguinte, ó, você aí começa a ter gengivite acontecendo ali porque você não trata a afta. E olha só a aplicabilidade, né, que a laser terapia tem em casos que você vai resolver de forma muito rápida, muito efetiva e vai evitar que o paciente tenha outros problemas. Então, às vezes a gente negligencia algumas lesões bucais, né, diz para o paciente, convive e tal. E na verdade, cara, a gente tem muito por fazer para esse paciente. A gente pode apresentar a solução para diversas patologias e o laser é uma dessas ferramentas. Imagina, por exemplo, um paciente, um advogado que tem várias audiências para fazer, que está com herpes acontecendo no lábio, evoluindo, que vai acabar suspendendo muitos dos seus compromissos profissionais. O quanto esse profissional perde de dinheiro por desmarcar os compromissos dele, por a gente não está tratando. E aí, não é só com laser, tem outras formas de tratamento do herpes também, com medicamento, mas quando você oferece resultado para essas pessoas, sem dúvida nenhuma, o seu trabalho é extremamente valorizado e a gente tem aqui um campo de trabalho muito grande. E aí, o que mais? Tem diferentes fontes emissoras de luz. Não vai importar muito, né, na prática qual é a fonte que você vai escolher aí, de arseneto de galho, alumínio, de índio, galho, alumínio e fósforo. O importante é você saber que aquela sigla ali, ela se refere à fonte que está sendo usada para gerar o laser, tá? Mensagem para você levar para casa, de importante que a gente conversou. Gente, múltiplas aplicações, então tem muita coisa que você pode fazer com a laser terapia. É um excelente adjuvante em diversos tratamentos diferentes. O paciente faz economia em medicamentos, por exemplo, no caso do herpes, não vai precisar comprar o ciclovir, que é caríssimo.
vai gastar com a gente fazendo as sessões de laser terapia. Não é milagre, né? Em algumas situações os resultados são irregulares, especialmente na questão da síndrome da ardência bucal. E, gente, não usa o laser se você não tem pelo menos um diagnóstico presuntivo. Então, se você tem o diagnóstico presuntivo da lesão, que aí você pode avançar no tratamento.